E aí, meus amigos, bem-vindos ao primeiro vídeo com a cobertura completa dos carros na pista nesse final de semana do GP de Singapura. Começando com um resumo de tudo o que aconteceu durante o Treino Livre 1. Então, para não perder nenhum detalhe sobre essa reta final da temporada, inscreva-se e ative as notificações. E se gostar de vídeos diretos e sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, para esse Treino Livre 1, muitas equipes tinham novidades para testar em seus carros, principalmente a Ferrari, que trouxe uma nova asa dianteira e precisava aproveitar cada minuto para entender o funcionamento dessa novidade, e assim, ajustar seu carro da melhor forma para a classificação e para a corrida. A equipe Red Bull também continuava seus testes com as novidades trazidas na última corrida, também aproveitando o tempo para captar dados sobre esse carro e tentar melhorar um pouco seu desempenho nessa reta final. E com o tempo liberado, muitos carros foram para suas primeiras tentativas de volta rápida, com Yuki Tsunoda fazendo boas voltas, e com 10 minutos de treino, Norris fez o melhor tempo, Verstappen era o segundo e Sainz o terceiro, com a maioria andando com pneus médios ou duros nessa parte inicial, guardando os jogos de pneus macios para mais tarde, já que esse treino 1 não é realizado no mesmo horário da classificação e da corrida. Nessas primeiras tentativas, a pista estava muito suja, com muita poeira sendo levantada pelos carros, o que deve atrapalhar essa primeira sessão, mas deve melhorar com o passar do tempo. E outra equipe que fez alguns testes nesses minutos iniciais foi a McLaren, que aplicou o Flowvis, aquela tinta colorida que mostra o caminho que o ar percorre pelo carro, assim como fez também a Racing Bulls, tentando entender as suas atualizações e como estava funcionando esse carro. Com as primeiras voltas completadas, os carros da Red Bull sofreram bastante, com Verstappen e Pérez cometendo alguns erros e não conseguindo acertar boas voltas, com Pérez escapando por algumas vezes da pista, mostrando que a Red Bull tem bastante trabalho a ser feito nesse carro. Tanto que, com 20 minutos de treino, a equipe desmontou boa parte da frente do carro de Verstappen em busca de resolver algum problema. Já na Haas, Kevin Magnussen, que retornou esse carro depois de sua suspensão, reclamava muito de problemas no freio, com suas primeiras voltas não sendo nada boas. Perto da metade do treino, vários pilotos começaram a fazer suas voltas com pneus macios, iniciando os ajustes para a volta rápida, e com 30 minutos de sessão, Norris continuava na liderança, agora com pneus macios, Verstappen era o segundo, também com pneus macios, e Hamilton o terceiro com macio. O restante dos pilotos ainda não havia feito voltas com esses pneus, pelo menos até esse momento. E como era esperado, vários carros foram atrapalhados por outros, já que o circuito é bem apertado em algumas partes. Felizmente, sem nenhum acidente até agora, e além disso, muitos pilotos tiraram fina do muro, também infelizmente sem nenhum acidente, com apenas Piastri tocando e danificando um pouco sua roda traseira. Já na Mercedes, Lewis Hamilton, que não conseguia boas voltas, reclamava no rádio que o carro estava saindo muito de frente, o que em um circuito como esse de Singapura não é nada bom. E faltando 10 minutos para o fim, a maioria dos pilotos instalou pneus macios em seus carros para aí sim fazer os últimos ajustes antes do Treino Livre 2, com os tempos de volta mudando bastante até o final. Faltando 2 minutos, Pérez reclamou muito dos freios de seu carro, dizendo que não conseguia parar, principalmente em curvas mais fechadas, com Verstappen também não conseguindo melhorar a volta e ficando bem atrás do tempo dos líderes nesse treino 1. E assim, com o tempo encerrado, Charles Leclerc foi o piloto mais rápido, com Lando Norris muito próximo em segundo e Sainz um pouco atrás em terceiro. Verstappen foi o quarto e os carros da Mercedes nem conseguiram ficar no top 10, com Haas e Stake se colocando como as piores equipes desse início de final de semana. Bom, muita coisa ainda pode acontecer nesse final de semana, mas me conte aí nos comentários, como estão as suas expectativas? Ferrari e McLaren vão mesmo ser as principais equipes? Red Bull vai sofrer novamente?